livro do profeta Abacuque, eu quero meditar alguns trechos do capítulo 1 e depois do capítulo 3, que tem o título da campanha, no nome de Jesus. Abacuque, capítulo 1, louvado seja nosso Deus. Todos acharam? Amém. Vamos lá então. Capítulo 1. A iniquidade de Judá. A oração que veio ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvará? Por que me faz ver a iniquidade, a agressão, destruição e violência diante de mim? Há também contenda, e o legítimo se suscita, e por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifestará? O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida? Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizou vossos dias uma obra que não nos creis, quando vos contadas. Capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos fazei-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu, lendo a palavra de Deus, fiz uma coisa se sentar no nome de Jesus, lendo a palavra de Deus, eu frisei mais este capítulo 1, ainda que a nossa campanha é capítulo 3, mas nós chegamos lá, bem? Nós chegamos lá, eu frisei muito este capítulo, e principalmente esse verso 2, aonde Abacuque, ele começa a questionar Deus, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não respondes? Louvado seja Deus. Aleluias. É um livro que a sua palavras ou escrituras está em torno de 2.600 anos atrás. Abacuque, ele estava em um momento que Judá estava também numa situação complicada devido à sua rebeldia contra Deus. Alguns dizem que poderia ser ele um dos cantores do templo, porém, naquilo que eles colocam, não se achega. Outros dizem que capítulo 2 e capítulo 3, ele começa a odiar com uma adoração a Deus, e vou colocar alguns contextos que também não se achega. Porém, uma coisa é certa: o profeta Abacuque estava em um momento que Israel estava fora da sua terra, estava em uma nação estrangeira, estava no momento de aflição. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que ali entre os últimos reis, rei Joaquim, que foram levados para a Babilônia, alguns dizem que ele estava ali também, no reinado, próximo do reinado de Joaquim. E nós vimos que quando o povo foi levado para as terras da Babilônia, por não ouvir a palavra de Deus, foi arrancado da sua terra, foi arrancado da sua esperança. E eu vejo, meus irmãos, tanto o profeta Ageu, que enquanto estava Ezequiel profetizando de um lado, Ageu retornaria, ou até mesmo não chegou a retornar, mas ali animando o povo para a restauração do templo,
juntamente com alguns que voltaram com o governador Zorobabel. Ou seja, Israel passou-se 70 anos em aflição, em angústia, em opressão, em terra estrangeira. E neste período, Deus nunca deixou de falar com o homem, meus irmãos. Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus sempre, de uma maneira ou de uma forma, Deus sempre falava. Seja através da restauração por Ezequiel, seja a questão do templo por Elias ou por Ageu, ou mesmo quando o povo retorna para as muralhas, mas Deus sempre ali agindo. E que eu admiro que em toda essa história, acontece um fato que se marca na história. A história de uma jovem por nome Hadassah, ou Esther. Neste período que Israel está fora das suas terras, Deus começa a pelejar em favor do povo. Aquilo que eu disse para os irmãos, Deus nunca desprezou para Israel. Enquanto Israel estava ali sendo afligido por seu povo, Deus sempre havia um meio, ou fazia para que ele pudesse estar na direção da situação. A diz que então o rei Assuero veio diante dos seus nobres, dos seus governadores, fazer um grande banquete. E nesse banquete, ele mostrou muitas das suas riquezas, da sua glória para os convidados. Porém, um que era considerado o maior tesouro dele era a rainha Vaste. Ele chamou-se a rainha Vaste para estar diante dos convidados. E ali estavam aqueles homens embriagados, e Vaste recusou estar diante do rei, ao ponto que a ira se acendeu, tanto pelo rei e pelas pessoas que estavam ali. Eu imagino, meus irmãos, as pessoas falando para o rei: isso é uma vergonha para o rei, a rainha teria que estar aqui, a rainha teria que estar aqui. Nós muitas vezes, nós não enxergamos lá na frente, nós só enxergamos aqui, nós não enxergamos na frente. Então foi dito por aqueles homens que viessem escolher algumas donzelas, virgens, que estivessem no reino de toda a Pérsia e de todo o reinado de Assuero. E recaiu a escolha para a jovem Hadassah ou Esther. Esther, trazendo o seu nome ali, de Suzã, da origem de Suzã. Hadassah, da linhagem de Israel. E quando Hadassah foi escolhida para estar no trono como rainha no lugar de Vaste, Deus já está, meus irmãos, preparando, porque um grande levante iria acontecer contra a nação de Israel. E neste período surge um homem, possivelmente da linhagem de Ziklag. E este homem, com grande ira sobre os judeus, ao ponto que se achega até o rei para fazer um decreto para que viesse punir e acabar com os judeus que estavam nas terras de Suzã e de toda a província da Pérsia. E a Bíblia diz que então foi dito e foi feito o decreto. E nesse decreto é para que viesse assolar todos os judeus que ele estivesse. Um homem por nome Mordaqueu, algumas palavras colocam desta maneira: Mordaquai, este tio de Esther, ou mesmo é como um pai que criou esta jovem,
Aleluia. Foi um estupim, meus irmãos, da grande ira daquele homem para acabar com a nação de Israel. E uma certa vez ele chegou até a rainha Esther e disse: olha, em tudo isso, fica sabendo que por este momento Deus te escolheu para estar assentado no trono. Porque mesmo tudo isso, meus irmãos, em tudo Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para que a rainha Esther estivesse ali. Não era somente para substituir a Vasti, não, mas era a pessoa que estaria diante do rei Assuero, intervindo em favor dos judeus. Veja que se Vasti estivesse no trono, Vasti não tinha essa autoridade, Vasti não estaria intercedendo, mas Deus, na tua grande onisciência, conhecendo lá no futuro, aonde nós não enxerga, Ele disse: uma grande peleja vai se levantar contra a nação, contra o meu povo. Eu vou escolher uma jovem de Suzã para que esteja lá no trono, porque através dessa jovem eu vou fazer um grande milagre para contar a vida do meu povo. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Não fica sabendo ou pensando que você não tem valor algum para Deus, que você não tem nada para Deus, que você não serve para nada para Deus. A rainha Esther estava ali no trono somente para este propósito. Aleluia! Era somente para este propósito que ela estava ali. Ou seja, Deus guardou o seu povo em terra estrangeira. E eu olhei estas palavras do profeta Abacuque, e ele começa então a dizer: Senhor, até quando eu clamo e tu não respondes, Senhor? Observas a injustiça que é feita. Os homens pervertem a lei para ser justos aos seus próprios olhos. Olha o que agora fazes contra nós. Meus irmãos, eu vejo ali uma oração de um homem que estava ali esperando uma voz de Deus no vosso coração. Um homem que até então não veio como Isaías. Quando nós olhamos no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, muito dessas palavras, não que Isaías não foi levantado por Deus de maneira alguma. Todavia, Isaías muitas das vezes estava como muitas vezes de nós, meus irmãos, apontando o erro dos outros e não apontando o seu próprio erro. Isaías começava a dizer: ai da nação pecaminosa, ai do homem que age desta maneira, ai do homem que age desta forma. Porém, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías começa a dizer: eu comecei a ver a visão do céu, aquele que estava assentado no trono, e diante dele um anjo que tocava a lua do altar e tirava a brasa viva do altar e tocava em mim. Eu então comecei a dizer: ai meu Senhor, porque vão falando de um lábio pesado. Ou seja, Isaías ainda não havia tido uma experiência com Deus. Isaías começou a olhar o erro das pessoas, as falhas da pessoa, mas não olhou para ti. Quando ele olhou para ti, ele viu, ele disse: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou padecendo, ai de mim que vou julgando as outras, ele olha para mim, ai de mim. Aleluia, aleluia. Isaías, meus irmãos, começou a ter uma experiência, e você vê que quem tem experiência com Deus, Deus faz coisas tremendas. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Ele profetizou, aleluia, que Jesus sairia, aleluia, da tribo de Belém ou da Virgem. Isaías profetizou as dores
Isaías profetizou acerca do milênio. Isaías profetizou acerca de Sírio, o homem que foi usado por Deus de tal maneira, mas depois que foi tocado com brasa viva, tirada do altar. Enquanto não é tocado com brasa, não tem renovo. Enquanto não é tocado com brasa, não tem renovação. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado com brasa vinda do altar. Seja tocado com brasa viva do altar. O anjo está passeando para tocar na sua vida. Ele vai tocar, ele vai tocar. Aleluia! Renova, renova, renova as suas forças no Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Isaías foi um homem que começou a ter uma experiência gloriosa com Deus. Eu estava observando uma outra experiência com Deus. Aleluia! Muito conhecido por nós, a passagem do azeite da viúva que descia em abundância. Quando aquela mulher estava passando por uma situação difícil, meus irmãos, o que eu mais observei foi isso: sempre em situações difíceis. Sempre em situações difíceis. Os credores estavam à porta, cobrando a ela, cobrando a dívida, e esta mulher ali não sabia mais o que fazer, ao ponto que ela chegou-se até o homem de Deus. Eles começaram a despejar, meus irmãos, todas as suas aflições. E quantas vezes nós não estamos como esta mulher, que já chegamos até o homem de Deus e começamos a colocar toda a nossa situação diante do homem de Deus, para que ele possa orar, para que ele possa intervir por nós. Aleluia. Esta mulher estava desta maneira, porém o profeta disse algo sobrenatural para ela: olha, vai para a tua casa, peça para os vizinhos, para toda a vizinhança, vasos, e adentre na sua casa, fecha a porta, fecha a porta. Quando você chegar lá, pega os vasos e começa este pouquinho de azeite que aí tem. Não precisa ser muito, meus irmãos, para Deus derramar. Não precisa. Eu vejo pessoas orando: Senhor, me faz de tal maneira, me usa de tal forma. Não, Deus quer usar um pouquinho de azeite que você tem. Deus não quer porção grandiosa, não, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa fica esperando: Senhor, eu quero me transformar, eu quero dessa maneira, dessa forma, eu só tenho isso. Vai, usa este pouco e adentra no seu quarto. E começa ela então descer o azeite. Cada vaso foi enchendo. Eu fico admirado, o azeite não acabou. O que acabou foi os vasos. Enquanto tiver vaso vazio, tem azeite para ser derramado. Enquanto tem vaso, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem vaso aí, tem azeite para ser derramado. O azeite não para, o azeite não para, o azeite não para, o azeite não para. Oh, aleluia, oh, aleluia. O azeite não para, meus irmãos, enquanto tem vaso tremendo, enquanto tem vaso para ser cheio, aleluia, ele está derramando. Enquanto tem pessoa glorificando, falando que nos estranha, quero liberdade, o Espírito é derramado, o Espírito é derramado. Oh, aleluia, aleluia. Tem vaso, começa a glorificar, tem vaso da liberdade, tem vaso que coloca diante dele, tem azeite, tem azeite, tem azeite para ser derramado. Aleluia. Então foi ela e os vasos se acabaram. Aleluia. Então diz o homem de Deus: vai e venda, aleluia, todo este azeite e guarda um pouco para você. E deste pouco
E quando você está cheio, você transborda. E quando você transborda, você anuncia, você prega, você fala. Deus te usa de uma maneira sobrenatural. Deus usa, meus irmãos, de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Ela tinha que guardar. Olha a palavra. Você não vai dar tudo, não. Não para tudo, não. Guarda um pouquinho aí. Guarda um pouquinho. Porque é este pouquinho que Deus vai fazer milagre, meus irmãos. Deus não precisa de coisas grandes, não. Deus não precisa, não. O profeta disse: vai lá para o monte, vê a nuvem. Não, profeta, só tem uma pequena nuvem. É nessa pequena nuvem que vai chover. Vai chover. Aquele que sabe, mas é uma pequena, mas é pequeno. Quem Deus quer usar os pequenos para envergonhar os grandes. É assim que Deus faz, meus irmãos. Aleluia. Não precisa ser muito, mas uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Aleluias. E este homem ali está com Deus falando. E eu comecei, meus irmãos, a adentrar aqui neste capítulo, adentrar neste livro, porque até então nós vimos que Deus sempre estava operando, sempre Deus estava agindo, estava intervindo em favor do povo. E quem sabe neste momento Abacuque estava despercebido. E quem sabe muitas vezes nós estamos despercebidos, meus irmãos. Sabe o que é? Quando às vezes nós olhamos para A, B ou C, olha como este irmão está prosperando. Olha como este irmão, sabe por Deus, ele entrou agora na igreja. Olha o que Deus está fazendo através deste irmão. Eu estou aqui parado. Deus não me deu minha casa ainda. Deus não me deu meu carro ainda. E começamos, meus irmãos, ali a indagar. Uma certa vez o salmista Davi começou a dizer que as suas atitudes estavam tendo como uma inveja para o homem ímpio. Para o homem ímpio, porque ele está sendo abençoado e eu não estou. E muitas vezes nós olhamos para a situação. Abacuque estava olhando para a situação. Abacuque estava na Babilônia. Abacuque estava cativo na terra estrangeira. Ele olhando para a situação, dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai me ouvir a minha voz? Até quando que eu clamo e não ouço a tua voz? Aleluia. Eu me lembrei da situação de Ana, meus irmãos. Ana, pela sua rival Penina, e Elcana amava a Ana mais do que a Penina. Porém, Ana via que estava faltando algo na sua vida. E quem sabe Ana não estava na situação como este homem aqui, Abacuque. Ele ouviu que Penina começava a dar filho, Deus abençoava a vida dela, ao ponto que Elcana disse: olha, para você para mim é mais do que muitas mulheres valiosas, muitos filhos. Porém, Ana, ela viu que estava faltando algo na sua vida. A sua alma estava clamando por dentro, porque Ana estava olhando para a situação, meus irmãos. Ana estava olhando para a situação, porque para as mulheres daqueles dias israelitas era de grande dádiva que tivesse um filho, e quanto mais este filho ser um homem, porque tinha uma promessa que através de um filho, de um descendente da nação de Israel, este seria que visitaria a nação de Israel, esse seria enviado por Deus. Então Ana, ela olhou para a sua vida e viu como se ela estivesse de lado, que ela tivesse abandonado o lado. As outras são abençoadas, e está me voltando algo. Onde Ana, meus irmãos, ela parou de olhar o comodismo, ela parou de olhar a situação, ela parou de, quem sabe, murmurar, e começou a fazer um voto com Deus. Ela então chega diante do templo e começa nas lágrimas a apresentar ao Senhor um voto. As pessoas que olham para ela veem como uma endeuada, não, mas ela agora estava olhando para o seu interior, ela estava olhando para o seu Criador, ela estava olhando para a sua vida, parou de deixar de olhar a situação, as adversidades, ela olhava para si próprio, ela olhou para si próprio e começou a gemer, chorar. Meus irmãos, quem chora, geme diante
irmãos, aleluia, Deus não deu só um filho para Ana, não. Irmãos, vai olhar em Samuel, Deus deu mais. Quantos filhos? Aleluia. Tanto Samuel como filhos e filhas para Ana. Deus é Deus de promessa. Deus quando dá, não dá só um não, meus irmãos. Deus quando dá, Ele não dá contado não. Deus não conta, meus irmãos. Deus não fica na profissão não. Antigamente, na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, era dessa maneira. Deus usava juízes para fazer livramento, usava Sansão, usava Gideão, era só numa porção. Deus usava Moisés. Hoje não, é para toda a carne que clamar a Ele, todo crente, homem, mulheres e criança, será como a profecia de Joel para todos, terão visão, profecia, vai falar em língua. Hoje é para toda a igreja, hoje é para toda a igreja, hoje não é contado em porção não, é a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. Hoje, meus irmãos, você dá liberdade, Deus quer o Espírito Santo. Está fora de Pedro, na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos, quando ali estava, Pedro começou a orar para Cornélio e de repente Deus batizou com o Espírito Santo a Cornélio e a todos que estavam ali. Hoje, ela é para toda a igreja, é para todos, é para todos, é para todos. Aleluia. Santo, poderoso. Hoje, para todos, meus irmãos, que dá liberdade. Eu vejo uma situação que os homens chegaram para Apolo. Apolo, você vai ser batizado com o Espírito Santo? Apolo disse: não sei nem o que é isso. Eu estou ali ainda no batismo de João. Agora aqueles homens começam a falar: você está atrasado. Você está atrasado. O batismo de João já passou. Hoje é com fogo. Hoje o batismo é com fogo. É com fogo. Aleluia. Hoje é para queimar todo o pecado, meu Senhor. É para queimar todo o pecado. Ele vai restaurar. Aleluia. Nossa alma. É fogo. É fogo. É fogo. É fogo. Fogo, fogo, fogo. experimentar isso. Aleluia. Eu preciso experimentar isso.
Meus irmãos, a pior tristeza de um crente é um crente que ainda não foi batizado com fogo. A pior tristeza do crente é não poder falar em línguas. A pior tristeza do crente é não sentir, quando ele está ali orando, sente como que uma tocha se aproxima dele, o coração vai explodindo, ele salta, começa a louvar, fala em estranha, ele sente a glória de Deus, sente a glória de Deus, aleluia, aleluia. E não para ninguém que precisa falar para ele que leva a busca, não, ele está buscando, ele está clamando, aleluia. E você já viu que quem é brasa quer estar no fogo? Quem é brasa quer estar no fogo. Meus irmãos, Abacuque viu que ele precisava ser uma brasa. Aleluia. Ele viu que ele estava precisando ser uma brasa. Aleluia. Quem sabe, aleluia, antes dele experimentar essa grandeza de Deus, ele estava como Agar. Agar fugiu ali da sua senhora. Na primeira vez, fugiu ali estando grávida, preocupado diante da situação. Na segunda vez, ela foge com a criança, preocupada com o que há de ser com a criança, de como ela vai sustentar a criança. E o anjo, por duas vezes, visita Agar. Volta, Agar, volta lá no fogo, volta para Abraão, volta para a tenda. Aleluia, porque Deus sabia que Agar precisava estar à tenda, meus irmãos. Aleluia. Agar estava olhando sua aflição. Ela quem estava olhando para si própria. Ela estava olhando só para Ismael. Só para Ismael. Ela não estava olhando para as promessas que Deus tinha para Abraão. As promessas que Deus tinha para Abraão. E aonde é que Abraão tinha descendente, Deus abençoava. Deus abençoava. Houve, após a morte de Sara, uma outra mulher. Abraão teve entre as Cuxitas a mulher por nome, ou nas terras de Cuxita, ou nas terras de Midian. Ali teve Jetro, ali na terra de Jetro, uma filha. E essa filha, ali teve, aleluia, uma outra linhagem, Quentura. Através de Quentura, meus irmãos, aleluia, veio nascer um homem por nome Medianita. Por este homem, Deus fez promessa. Através da vida dele, Deus abençoou. Ou seja, através dessa linhagem de Quentura, Deus abençoou. Ele trouxe Moisés, a linhagem de Moisés, meus irmãos. Olha como Deus é tremendo. Deus olhou para a Quentura. Olha, Quentura, você tem um filho, Midian. Esse filho é da linhagem de Abraão. Eu vou unir essa descendência junto com a casa de Joquebede, junto com o ramo, este filho da tribo de Levi, aleluia, junto com o filho do sacerdote da linhagem de Midian. Ou seja, as duas casas, as duas linhagens de Abraão se unindo. É Deus dizendo: eu tenho promessa. Eu tenho promessa. E as promessas de Deus, meus irmãos, tão grande. Sabe por que é tão grande? A Bíblia diz que ela vai até a quarta geração. Vai até a quarta geração. Eu estou no 18 ou 28, ali fala das maldições. E vai falando que vai alcançando a maldição até a quarta geração. Porém, quando fala as bênçãos também vai até a sua quarta geração. Aleluia! É para você, é para o seu filho, é para o seu neto, é para o seu bisneto. Até a quarta geração, Deus tem poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aleluia! Deus te promessa. Deus que faz coisas tremendas. Aleluia! E Abacuque então viu que ele estava fora. Quantos de nós estamos fora? Às vezes, chegamos na igreja do irmão, aleluia, se deixar que ele não está rodando ali quando ele entra, ele toca para a orelha. Você está fora do espírito, mão no espírito rodando, você está carne, aí você vai murmurar: puxa vida, essa irmã começa a rodopiar. É porque você está na carne, porque você está no espírito, você está
Quando a pessoa cai no poder de Deus, aleluia, ela não sente nada. Ela não sente nada. Eu me lembro de uma situação, aleluia, 3 situações. Uma situação em que nós estávamos no monte. Nós estávamos no monte orando. E ali, eu não sei o que aconteceu. O pessoal, depois que terminou a vigília, falou: Luiz, olha, se fosse Deus, você tinha que quebrar a costa. Mas por quê? Você caiu de tal maneira ali. Aí uma certa vez estava ali em Camboriú, meus irmãos. Estava lá em Camboriú. Pastor Gilmar Santos estava pregando, né, a mensagem missionário, missões já antes do século 25. Ele estava pregando essa mensagem no ano de 95. Ele pregando essa mensagem e o poder de Deus foi tão grande. Quando eu vi, eu estava lá no meio. Eu não sei onde estava o telefone, não sei onde estava a Bíblia, não sei onde estava óculos. Quando eu vi, estava lá no meio lá e sentindo a presença, a glória de Deus. Eu estava outra vez dentro da igreja no templo. Deus veio e pegou de tal maneira, e eu sei, os irmãos dizem que eu passei por debaixo da cadeira, eu não sei, diz que passou aqui pela cadeira e sentiu isso, aquilo, ou seja, você não sente dor. Agora, se você levanta, começou a sentir, a carne diz ai, né? A carne diz ai, o Espírito começa a falar, glória a Deus, glória a Deus, eu não senti nada, porque quem está no fogo, vai dentro da fornalha, ele não pega fogo, meus irmãos, já viu de crente, aleluia, ele entra dentro do fogo, e não pode matar o crente não. Como vai matar fogo, meus irmãos? Não tem jeito, fogo dentro do fogo, tá fogo não, aleluia. Assim estavam aqueles 3 jovens dentro da fornalha, o rei olhou, aleluia, mas aqueça 7 vezes a fornalha, foi aquecido 7 vezes a fornalha, jogaram aqueles 3 jovens, aleluia, amigo, de caminhão na fornalha, o rei olhou, ali admirado, porque as pessoas que jogaram aquele jovem foram queimados, meus irmãos. A carne é isso, quem está na carne queima, torra, mas quem está no Espírito entra na fornalha. O rei olha, o que é isso? Ali no jogamos 3, foi, jogamos 3, eu estou vendo 4 homens lá dentro da fornalha. Tem 4 homens, ó, 4 homens que estão aqui nesta noite. Aleluia! Fogo com fogo, fogo com fogo, fogo com fogo. Oh, aleluia! Maravilhoso Deus! Aleluia! Fogo, meus irmãos! Aleluia! Quem está na carne torra, quem está no fogo, aleluia, sente a glória, sente a presença, sente o Espírito Santo. E ele começa a olhar para a sua vida, olhar para a sua alma, aleluia, começa a olhar para a situação. É como diz a letra deste louvor: eis que surge povo forte, revestido de poder, que não teve nem amor de quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia! Quem está no fogo, aleluia, as pessoas olham para Pedro e dizem, você é um deles. Aleluia! Não precisa ninguém falar, meus irmãos. Quem tem o poder do Espírito Santo, não precisa ninguém falar, não. As pessoas olham para ele e dizem, ó, você também é um dos tais. Amém? Louva a Deus pela oportunidade e que o nome do Senhor seja glorificado.